Como transformar a sua rotina feminina de modo sustentável e restaurador. Você já sentiu que está sempre ocupada, mas que nem sempre você se sente realizada com a sua rotina? Você corre, 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 corre o dia inteiro, mas no final do dia só sobra cansaço e culpa. Hoje eu quero te apresentar um caminho que é diferente, né? Não é mais uma técnica de produtividade, não quero falar sobre isso, mas é algo que vai além do minimalismo, do essencialismo, de técnicas de produtividade. Eu quero te apresentar o estilo de vida que eu adotei para mim. E eu prometo para você, minha amiga, que depois que você ver esse vídeo até o final, você vai enxergar a sua rotina de forma diferente, vai enxergar sua rotina feminina com novos olhos. Olá, eu sou Jaqueline e você está no canal Mulher Restaurada. É um espaço aqui real, simples, mas que apesar de ser simples, é profundo. E esse é um espaço para mulheres que desejam encontrar equilíbrio, propósito e mais leveza na sua rotina tão agitada ao longo do dia. No vídeo anterior, eu expliquei para você um pouquinho, né? Apresentei para você os conceitos de minimalismo e essencialismo e como eles impactam, né, a vida da mulher quando ela escolhe só o minimalismo ou então só o essencialismo, como que escolher esses estilos impactam a sua vida de modo geral. Uma mulher, ela pode sim, claro que ela deve aplicar o minimalismo na sua casa, para deixar a sua casa de forma mais minimalista. Mas se essa mulher está emocionalmente esgotada, isso não vai bastar aplicar só esse estilo de vida. Então você pode também, claro, aplicar o essencialismo no seu trabalho, para que você possa ter mais foco, mais direção, mas se você não cuidar do seu corpo e da sua fé, você não vai encontrar paz, mesmo no seu âmbito profissional, no seu trabalho. Então, o estilo de vida restaurador, ele vem com a proposta de te alinhar, de alinhar todas essas dimensões da sua vida feminina, para que você seja realmente uma mulher inteira. Então, vamos integrar todas essas partes que eu mencionei para você, que são os pilares: corpo, mente, espírito, né, as emoções femininas, os relacionamentos e, lógico, nossa rotina. Então, por que é tão necessário que a mulher moderna adote esse estilo de vida restaurador? Você sabe muito bem que a gente vive num contexto onde a mulher ela tem múltiplos papéis, como esposa, como profissional, como mãe, como filha, né? Às vezes você não está casada, mas é filha ainda, né? Então, todos esses papéis, eles geram uma sobrecarga feminina. O que mais tem se falado no âmbito feminino são esse excesso de coisas que trazem para nós essa sobrecarga, burnout, esgotamento mental, enfim, várias doenças já catalogadas com essa sobrecarga feminina. Uma outra coisa que a gente vive no momento agora é medir o nosso valor pela nossa performance. Então a gente se equiparou aos homens e a gente acha que o nosso valor é igual ao dos homens, medido por performance, por, né, entregas. Então essa cultura da produtividade está esgotando as mulheres. E uma outra coisa que a gente tem vivido em excesso, existe essa comparação constante nas redes sociais. Então, além de se comparar, a gente fica tendo estímulos um atrás do outro, um atrás do outro. E isso não é bom para o seu cérebro, para o seu sistema biológico feminino. Então, como consequência disso, desses excessos modernos na vida da mulher, a gente vai ter ansiedade, vai ter cansaço, sabe esse cansaço que não passa mesmo você dormindo? Cansaço crônico, insônia, dificuldade para dormir, né? Lógico que a insônia, ela tem outros fatores na rotina que interferem no nosso sono, mas isso é um papo para um outro vídeo, tá? Excesso de autocrítica, desconexão com os filhos, desconexão com o marido, você tem uma vida espiritual muito rasa, sabe? Nem sempre sobra tempo para alimentar o seu espírito, a sua alma, né? Para ter essa intimidade com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então, o seu corpo feminino, ele vai reagindo a tudo isso, né? A todos esses excessos e ausências daquilo que realmente importa. E como sintoma, você tem tudo isso, né? Tem queda de cabelo, ansiedade, o teu intestino ele fica preso ou ele fica solto demais. Você tem doenças, né, hormonais.
os seus hormônios estão em total desequilíbrio, seja porque você está consumindo hormônios sintéticos, ou então você está se alimentando de forma inadequada e tendo um estilo de vida que não é o correto para a nossa saúde e biologia feminina. Então, o corpo ele vai mostrar e dar esses sintomas para nós. E esse ciclo de esgotamento não é sustentável. Essa rotina não é sustentável. Então, o estilo de vida restaurador, ele vem justamente para interromper esse padrão que a gente tem alimentado e achado que isso é normal, mas não é sustentável. Então, como transformar a sua rotina feminina de modo sustentável e restaurador? Então, a gente vai dividir esse como em 3 passos. O primeiro passo é identificar esses excessos na sua vida. Quais são as áreas mais esgotadas da sua vida? Que tarefas que você está tendo ao longo do seu dia que não nutrem a sua energia, a sua paz, o seu sentido de viver? O que não está nutrindo aquilo que você sonhou para você? Que objetos na sua casa estão poluindo o ambiente? Aí a gente vai aplicar o minimalismo, né? Identificar que coisas que não são usadas, mas só estão poluindo aqui o meu ambiente. Não estou dizendo para que você jogue fora coisas que têm valor sentimental, que são coisas passadas de geração em geração. Não, mas coisas que realmente não são usadas, sabe? Às vezes a gente muda de fase. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comprar roupas que durem muitos anos, décadas, na verdade. Então, para você ter uma ideia, eu tenho vestido, roupa que eu usei na minha primeira gestação. Eu tô grávida de gêmeos agora, essa é a minha quarta gestação. E para você ter ideia, esse vestido aqui eu usei na gestação do meu primeiro filho, que hoje tem 11 anos de idade. Olha só, esse vestido, apesar de ele ter mais de uma década, eu gosto desse vestido. Eu me sinto bem com ele. Então, é um vestido que eu olho assim, me sinto confortável, ele ainda está bom, né? Não está manchado, não está rasgado, não está com bolinha. Então, você tem que identificar aí que excessos são esses. Será que é uma roupa que você comprou e não teve uma durabilidade, cheia de bolinha? Você veste, mas sente que não se sente bonita, não se sente confortável, não se sente adequada com aquela roupa? Né? Então, dá uma olhada na fatídica gaveta de calcinhas, né, sutiãs. Às vezes você era uma jovem, eu passei por isso. Às vezes você era uma jovem, né, e tinha calcinhas de um jeito. Aí você se casou, por exemplo, e aí muda seu estilo, né, para um estilo mais adequado. Ou então você, mesmo que tenha casado, você usava um tipo de lingerie e aí você ficou grávida, o seu corpo se modificou. Não é que você engordou, é que o seu corpo, a sua estrutura do corpo modificou, né? Seu quadril ficou um pouquinho mais largo, aí aquela calcinha já não serve mais ou fica muito apertada. Quando você veste, se sente desconfortável, aperta o seu quadril, isso causa má circulação nas pernas, e aí você sente dor nas pernas e não sabe por quê, às vezes é só a calcinha que está apertada, né? Então, faça uma revisita, né, nas suas gavetas, visite todos os cômodos da sua casa e vá aos poucos aplicando, né, tirando esses excessos que poluem a sua casa. Então, a gente vai criando esses pequenos espaços e deixando as coisas mais fluidas na vida. Outra coisa que a gente precisa pensar é que relacionamentos que estão drenando a minha energia. Às vezes você mantém uma amizade que ela só drena a sua energia, né? Eu digo só, porque às vezes aquela amizade ela não tem um vínculo tão bom para você e ela só drena a energia, então às vezes não vale a pena alimentar tanto essa amizade. Isso é um exemplo. É só para que você identifique aquilo que está drenando a sua energia, não para que você corte pela raiz, mas que você reflita e peça ao Espírito Santo para te guiar. O que eu devo fazer com isso aqui? Eu devo cortar de vez? Eu devo colocar limites? Então a gente vai analisar tudo aquilo que tem em excesso na nossa vida. Passo número 2 é a gente reorganizar as prioridades. Então a pergunta essencial aqui é: o que é inegociável nesta fase da minha vida? É claro que, por exemplo, uma mãe, a rotina de uma mãe de filhos pequenos vai ser completamente diferente de uma mulher que ela é solteira, ou uma mulher que é recém-casada,
ou uma mulher que já está numa fase mais madura, né, onde os filhos já estão adultos, já estão criados. Então, as rotinas elas mudam, então você precisa analisar a sua vida de acordo com a fase que você está vivendo. O que que é inegociável? Por exemplo, eu estou numa fase da vida onde eu tenho 3 filhos, um que tem 11 anos, uma de 6 e um menininho de 1 ano e meio. E estou grávida de gêmeos. Então, eu estou agora nesta fase estudando teologia de forma profunda. Deus tem me chamado para ter essa formação em teologia. E assim, se eu colocar na minha rotina a mesma carga horária de estudos da época que eu estudava lá atrás, para concurso público, para faculdade, enfim, se eu colocar 4, 8 horas por dia de estudo, isso vai ser coerente com a minha fase atual, sendo mãe de 3, casada, tendo um lar para gerenciar e estando grávida de gêmeos? Não, não seria. É algo que eu tenho que refletir. O que eu estou vivendo agora? O que Deus espera de mim? Então, a gente precisa reorganizar as prioridades. Então, a partir dessas prioridades, a gente vai pegar o nosso dia e dividir ele em dois. A partir da manhã, eu vou colocar ali 3 tarefas. Eu, pelo menos comigo, faço assim. Na parte da manhã, foco em 3 tarefas. Na parte da tarde, 3 tarefas. Porque, a minha amiga, a gente não tem energia infinita. E se você está grávida, como eu, a energia é mais reduzida ainda. Digamos que você, dos 100% de energia que você acorda, quando vem a gravidez, digamos assim, 60, 70% da energia do seu corpo vai para criar essa nova vida. No meu caso aqui são dois, então é quase 80% da minha energia vai para gestar esses bebês. Então, minha amiga, você precisa entender qual é o contexto. Adianta eu colocar excesso de tarefas na minha agenda, sendo que eu estou grávida, com 20% de energia para despender para a gestão do lar, do trabalho, dos estudos, enfim, da vida? Não vai, isso só vai gerar mais frustração emocional para mim ainda. Então, reorganize as suas prioridades de acordo com sua fase de vida. O terceiro passo é criar pequenos rituais restauradores, né? Então, como você dividiu o seu dia em manhã, tarde e noite, em cada bloco, né, do seu dia, você vai colocar pequenas rotinas, pequenos rituais restauradores, que hoje eu vou te apresentar, né, alguns, mas ao longo dessa série de vídeos que eu vou colocando aqui no estilo de vida restaurador, você vai aprendendo mais estilos, mais rituais, mais coisas para que você possa implementar aquilo que faz sentido para você e para o seu contexto de vida. Tá? Às vezes eu vou dar dicas aqui que não vão servir para uma mulher solteira ou não vão servir para uma mulher que está já mais madura, né? Já passou da fase dos filhos, já estão grandes. Então, aplique aquilo que faz sentido para você. Né? Então, vamos supor, na parte da manhã, o que eu posso fazer que vai restaurar aqui, nutrir-me, me dar essa restauração? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer, logo que eu acordo, fazer o meu devocional. Você pode também aplicar isso. Ou então você pode criar um momento de meditação, de respiração consciente, sabe aquela respiração em que você foca naquilo que você está fazendo, na respiração, sabe? Pode ser também beber um copo de água de forma calma, tranquila, intencional. Então, encontre qual seria esse hábito ou ritual para que você tenha esse momento de restauração. Não leva mais de 5 minutos, tá? No outro bloco, lá pelo meio-dia, vamos supor que você almoçou, né? E você vai fazer uma pausa consciente. Você vai fazer 5 minutos de, sei lá, alongamento, 5 minutos de uma oração, né, uma oração mais curta, ou então uma coisa que eu gosto muito é 5 minutos para preencher o meu journaling, contar o que está acontecendo agora, porque eu sinto que eu sou um pouco esquecidinha, não porque eu quero, mas porque a minha biologia é feita assim, eu tenho muitas prioridades, muitas coisas, muitas responsabilidades, então eu sinto que eu escrever o que está acontecendo na minha vida atual vai ser muito útil para mim quando eu for mais velha, quando eu estiver lá naquela fase onde meus filhos estarão adultos já, né, escrever o que está acontecendo agora, eu vou gostar de lembrar disso. Nossa memória ela é implacável, ela vai apagando registros e eu quero guardar isso. Então, essa é uma dica que você pode implementar para você também. Eu gosto de ter esses 5 minutos para escrever no meu journaling, né, no meu diário.
E então a gente pode aplicar coisas assim que são rápidas, nada muito, exagerado, né. E seguindo para o próximo bloco, que seria à noite, né, você pode, hã, por exemplo, desligar as telas 1 hora antes de deitar-se, né. Eu falo antes de deitar-se na cama, porque não é ideal você: "Ah, vou desligar a tela meia hora antes de dormir", porque às vezes você demora a pegar no sono. E muitas mulheres hoje em dia estão com, hã, problemas na rotina do sono, né, demoram para pegar no sono ou então tem muita insônia, tem problemas com o sono. Então eu te recomendo que desligue pelo menos 1 hora antes de deitar-se. Se você deita, por exemplo, às 21 horas, desligue às 8 ou às 7, né, crie esse ritual para você, para preservar a sua saúde mental, a sua energia ao longo do dia. Então, siga essas 3 passos e, por fim, no último passo, a gente precisa sustentar essas pequenas escolhas que a gente vai fazer para ter essa rotina restauradora. Então, a gente precisa entender que a consciência ela é mais poderosa do que a intensidade das coisas, do que deixar muito tempo para determinadas coisas. E pequenos rituais restauradores vão te ajudar muito. Então, às vezes esse hábito que você vai implementar de 5 minutos, eles podem mudar seu estado emocional do dia todo. Aí você se pergunta para mim assim: "Tá, Jaque, mas como é que eu vou identificar esses hábitos emocionais?". Então, eu quero te dizer que o primeiro passo para você, mulher, é se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho para que você possa receber, né, conteúdos que neles eu vou te ajudar a identificar, a aprender que hábitos são esses que você está aí drenando a sua energia, né? E se você é cristã, minha amiga, que pecados são esses que estão drenando a sua energia, né? Então, a segunda decisão que você vai tomar é decidir e bancar, né, a escolha de ser uma mulher mais intencional. Intencional nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas escolhas, naquilo que você recebe para fazer, naquilo que você rejeita para fazer, né? Ser uma mulher intencional, decidir e bancar ser isso. E o terceiro, mas não menos importante, é alimentar a sua alma para atrair cada vez mais o Espírito Santo de Deus, né? Porque é Ele que é o nosso conselheiro divino. Ele, o Espírito Santo, é o nosso melhor amigo. É ele que é a fonte da nossa sabedoria feminina. Então a gente precisa sim alimentar todos os dias a nossa alma, para que a gente receba inspiração. Às vezes aquela intuição que a gente fala: "Ah, a mulher tem um sexto sentido que é a intuição", mas às vezes não é não, é só o Espírito Santo, amiga. É, e a gente negligencia demais o Espírito Santo. Então eu quero te convidar para que você convide, alimente a sua alma, o seu espírito, para que você possa receber todo santo dia o Espírito Santo como seu melhor amigo. Então escolha implementar essas práticas que eu mencionei anteriormente. Se você não conseguir fazer todas elas, faça pelo menos uma e depois volta aqui e me conta como que foi a sua semana, o que mudou para você, né? Preciso que você tenha mais intenção em se perceber, identificar o que está acontecendo aí. Então esse é o seu primeiro passo, tá? E amiga, saiba que o estilo de vida restaurador, ele não é uma modinha que eu tô trazendo aqui para você. Não é mais um lifestyle somente, né? Mas é uma forma de você viver. É escolher diariamente voltar para casa, voltar para Deus, para aquilo que realmente importa, sabe? E desde que eu escolhi viver dessa forma, eu tenho sido muito abençoada. Então, se você foi tocada por esse vídeo, deixa aqui nos comentários qual é o primeiro excesso que você precisa restaurar hoje, né? E por ser um processo, o estilo de vida restaurador, ele não quer dizer que você vai acertar 100% das vezes no dia, né? Às vezes, como é um processo, você vai demorar às vezes 1 semana, 2 semanas ou mais, depende muito da sua realidade. Mas o mais importante, minha amiga, é a sua intenção de estar conectada ao Espírito Santo de Deus e de acompanhar esse canal aqui, tá, amiga? Então, não esquece, curta esse vídeo e compartilha com aquela amiga que você, sabe, vê que tá cansada, que vive ansiosa, que tá em depressão.
né. Compartilha com essa amiga, porque ela merece sim, ter uma vida mais cheia de sentido. E eu te vejo num próximo vídeo. Um beijo.